Boa noite! Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém? O próprio Senhor Jesus falando esta palavra com a gente. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o estresse, né? Superando o estresse. Superar o estresse exige a coragem de reorganizar a vida, rompendo com as práticas estressantes que nos aprisionam. Pessoas estressadas estão presas em um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Os passos a seguir estabelecem uma estratégia para isso. Primeiro, reordene as prioridades na sua vida. Prioridade é aquilo para que se dá mais importância. Isso que é prioridade. Aquilo que você dá mais importância na sua vida é uma prioridade. É uma questão de valor relativo e pessoal. São escolhas que determinam o que é mais importante e urgente. Isto é, o tempo todo. Muitas vezes, sem percebermos, juntamente aí reside o problema. Quando não se assume o controle consciente deste processo, as coisas que exigem mais atenção ocupam as primeiras posições na fila de prioridades. Mesmo que em um processo mais reflexivo não fosse as mais importantes. Este fato é natural e ocorre com todos. Por isso, é fundamental reavaliar periodicamente as prioridades da vida. Reavaliação pode ser feita a cada ano, semestre ou em um período mais curto. O importante é que se faça quanto mais estressado estamos, mais necessidade é desta revisão e com maior frequência deve ser praticada. Reordenar as prioridades significa identificar o valor de que se dá a cada elemento da vida e quanto tempo e recursos estão sendo canalizados àquilo que é necessário. Muitas situações de estresse vêm do fato de colocar sobre si um fardo pesado demais. Então, às vezes a pessoa está super estressada. E por que eu deixei esse versículo como chave do nosso assunto hoje? Que eu quero falar sobre um pouquinho sobre a estresse, né? A estresse é algo assim que causa muitos problemas, causa doença, causa enfermidade. E a gente tem que, então, organizar as prioridades da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida organizada. A gente tem que ter uma meta na nossa vida. Quando nós acordamos de manhã, nós já temos que ter uma meta. Eu lembro que o meu pastor, ele sempre falava para nós assim, comece as coisas num lugar só. Vamos supor, você vai arrumar a cozinha, comece só arrumando a cozinha. Arrume bem a cozinha, deixe a cozinha bem organizada. Se der tempo de você terminar aquele serviço durante o dia, amém. Se não der, termine o que você consegue, depois você vai arrumar a sala, o quarto e assim por diante. Porque tem muitas pessoas que acabam ficando estressadas porque ela não consegue colocar as prioridades na vida dela. Então fica uma coisa estressante. Então o primeiro passo para a gente já ir conseguindo organizar nosso estresse é a gente colocar organizando as nossas prioridades. Por isso que eu falei aqui esse versículo, né? Que o Senhor nesta noite, Ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque a estresse se torna uma canseira na vida da gente. A primeira coisa, reordene as prioridades da vida. Segunda coisa, entenda que a mudança vem, ou por um bem ou por um mal. Né? A mudança vem de qualquer maneira. Para quem enfrenta a realidade do estresse, a questão não é se ele precisa mudar, mas quando irá mudar. Se há uma situação de estresse na saúde física e mental, a mudança será necessária. Não adianta a gente não querer mudar. Se há
um problema, né, na mente da gente, ou físico, e este problema está sendo causado por um estresse, nós temos que mudar. A mudança é necessária. Porque a gente vai começar, então, o estresse degrada a saúde como um todo. A pessoa perde não somente a capacidade de regularização emocional, como também surgem vários problemas de saúde. Aquilo que eu estava falando. Algumas dessas doenças podem ser especialmente graves. Então, por que não mudar antes que algo mais grave aconteça? Por que esperar até que a situação saia do controle ou apareça uma doença debilitante? Porque ocorre risco de AVC, que é um derrame cerebral, um infarto. A hora de mudar é agora. Entender isto é fundamental para reorganizar a vida e tomar decisões necessárias. Eu tiro isso, irmãos, eu mesmo como exemplo para vocês que estão me ouvindo aqui nesta hora da esperança. Desde que eu estou na obra de Deus, praticamente eu já nasci na obra, né? Com 13 anos de idade, meu primeiro cargo na igreja era ser recepcionista. Eu tinha 13 anos. E depois eu sempre trabalhando na obra. Em 97, eu fui consagrada pastora. Logo, já fiquei titular da igreja. E acabava indo para o culto com pressão alta, pregava, orava para o povo. Acabava de sair da igreja, já ia para o ponto-socorro. Não tirava assim um tempo de descanso. Eu fiquei 5 anos numa igreja sem tirar uma férias. Só trabalhava na igreja, fazia visita para orava para outro. E o nível de estresse foi aumentando. E eu naquele tempo o estresse era só para rico, né? Pessoas como nós não tinha estresse, nós tinha que trabalhar e pronto. Trabalhava numa coisa, trabalhava na outra. Aí eu tive o meu primeiro AVC. Eu tive o primeiro AVC naquela época, em 2003. Fiquei com a cabeça bem fraca na época. Quando você tem um tipo de enfermidade, irmão, não pense não que as pessoas vão entender você. Elas não vão te entender. O tempo foi passando, me recuperei. Graças a Deus estou aqui. Depois de 4 AVC, eu estou aqui. Não vou contar a história toda, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas como eu estou falando de estresse, então é necessário uma mudança. Se você está passando por isso, hoje é necessário de uma mudança, procure mudar. Procure. Não fica esperando dar um AVC, um infarto na sua vida para você mudar. Então, primeira coisa, reordene as prioridades da vida. Segunda coisa, entenda quando é necessário uma mudança. Terceira coisa, estabeleça um modelo de regularização emocional. Defina e pratique rotinas. Defina e pratique rotinas. Rotinas são planos com ações organizadas para o dia a dia. Então, a gente ter uma rotina organizada evita muito o estresse. Deus sabe por que nós estamos falando sobre o estresse, né, irmãos? É como eu falei para vocês, eu trabalhei 5 anos numa igreja, hoje eu continuo trabalhando na igreja, mas eu já percebo quando eu tenho que pôr o pé no breque. Eu não fico mais assim, me entregando tanto igual eu me entregava há 20 anos atrás. Não vale a pena. Ah, mas quando você tá com o problema, não adianta você ficar achando que as pessoas vão estender as mãos e vai te ajudar. Não, muitos momentos da minha vida, se não fosse a minha família ter me ajudado, eu não estaria aqui hoje. Porque a prioridade na vida da gente é a família da gente. É a família da gente. Então,
a gente tem que cuidar da nossa saúde, para que a gente depois não venha cuidar da doença. Então, estabeleça a rotina. Não dá tempo de fazer todo o serviço? Faz o que pode. O âmbito familiar defina e organiza horário, objetivo para a saída de casa, horário de estudo, lista de compras, férias, locais para guardar as coisas em casa, divisões de tarefas domésticas, porque muitas pessoas também ficam estressadas porque tudo ela tem que fazer sozinha, não tem ajuda. O marido não ajuda a fazer nada, o filho suja a casa, não ajuda a limpar, a filha não ajuda a lavar. Tem pessoas que não lavam nem as roupas íntimas, os pais que têm que ficar lavando. O que custa você, filho, tomar um banho, já lavar sua roupa íntima ali no banheiro, lavar a meia? O que custa? É coisa de 2 minutos. Tudo isso sobrecarrega os pais, a mãe. Que nesses dias eu estava escutando, né, uma pessoa falar assim, ela não trabalha, ela fica em casa. Mas em casa é que tem mais serviço. Em casa a gente trabalha mais do que quando a gente trabalha fora. Quem trabalha fora sabe. E tem mulheres que além de trabalhar fora, ela tem que trabalhar em casa. Porque quando chega em casa o marido não ajudou a fazer nada. O marido não pode lavar uma louça, estender uma cama. Demora passar uma vassoura no chão para ajudar. Então muitas vezes o casal fica estressado porque não tem uma comunhão, uma união de um ajudar o outro. É só a mulher que suja a louça? Não, o marido também não suja o prato? Custa ele passar uma água no prato e colocar no escorredor de louça? Lavar um copo e colocar no escorredor de louça? Isso daí tem algum problema? Então muitas mulheres estão estressadas, mas a culpa é do próprio marido, que não apoia e não ajuda a mulher. Então hoje eu estou falando sobre estresse e quero deixar esse versículo para nós. Que aqui, quando o Senhor Jesus convida todos os estressantes nesta noite a vir até Ele. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você que está estressado, ouça essa palavra nesta noite, se organize. No trabalho, você use listas e agendas para não perder os prazos e compromissos. Organize suas tarefas por demandas e classifique-as por prioridades. Ajuste seu tempo para otimizar os resultados e alinhe suas atividades com as expectativas. Quanto mais organização, menos estresse. Tá bom? Quanto mais, guarda essa palavra, quanto mais organização, menos estresse. Eu gostaria de deixar essa palavra para você, que você possa meditar, né, naquilo que eu estou falando aqui nesta noite. Esta noite eu senti forte de falar sobre isso. Amém? Eu quero orar por você que está estressado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, que todo esse estresse que veio sobre esta pessoa caia por terra nesta noite, e que este ensinamento que eu dei aqui sobre a direção da Tua palavra, que nós possamos estar vindo ao Senhor nesta noite. Como o Senhor fez um convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. Que o Senhor possa estar aliviando esta vida, de todo esse estresse, deste peso, dessa carga, e que esta família possa se entender que a organização é o primeiro ponto, um dos pontos, né, principais para que a gente possa ter uma vida com menos estresse. Louvado seja Deus por isso. Então essas coisas que nós fomos falando hoje aqui, que nós possamos organizar as prioridades da vida, que nós possamos entender quando precisamos de mudança, que nós possamos estabelecer um método de regularização emocional,
que nós devemos organizar as rotinas, né? Organizar os planos do dia a dia, que nós precisamos reconhecer que muitas coisas não são resolvidas facilmente, que a realidade é desafiadora. Porém, com a organização será mais fácil eliminar gatilhos estressores do ambiente profissional, familiar. É esta oração que eu faço nesta noite para todos os irmãos da Hora da Esperança. Que a bênção do Senhor vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e consagre esta água que você vai tomar. Que esta água se torne remédio para a tua vida. E você seja uma pessoa organizada, se organize. Que a organização evita muito estresse. Priorize a sua vida, se cuide, porque você tem que amar você. Amém? Se ame, ame Jesus, ame a palavra de Deus e vinde a mim, como diz a palavra nesta noite. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso não é eu que estou falando, quem está falando é aqui a palavra de Deus. Então, se você está estressado, venha até o Senhor nesta noite. Se entrega a Ele, que Ele vai mudar a sua história. Amém? Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Se este vídeo ajudou você, compartilhe com algum estressado que você conhece, tá bom? Deus que abençoe.